Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de programação. Nessa aula eu quero mostrar para vocês um pouco sobre as estruturas de controle, é mais uma aula teórica, certo? Eu tenho aqui já uma aula pronta que eu fiz especialmente para esse vídeo. Estruturas de controle, programação em Java. Essas estruturas de controle são estruturas que ajudam e que na nossa programação, certo? Ajuda na construção de programas, certo? Para isso, existem aí a estrutura de decisão e a estrutura de repetição. Primeiramente, vamos ver aqui sobre a estrutura de decisão. No Java, existem duas estruturas de decisão, o if, else e o switch case. Então, o que acontece? Essas estruturas de decisão, elas avaliam uma condição para tomar uma decisão, caso for verdadeiro ou falso. Ou seja, tem uma condição ali para ela avaliar. Ela vai avaliar essa condição e vai ver se é verdadeira. Se for verdadeira, ela toma a decisão, ela vai para um lado. E se for falsa, ela vai fazer outra coisa, vai para um outro lado, certo? Então aqui a gente tem um exemplo do if else, que é uma estrutura de decisão. Então aqui tem uma condição para ele comparar. Ó, se a média for menor ou igual a 4, ou seja, se essa condição for verdadeira, ou seja, se a média for menor ou igual a 4, ele vai executar isso aqui. Ele vai executar este passo, esse código. Se não, bom, se a média não é menor ou igual a 4, ela só pode ser o quê? Maior que 4, não é? Então nem preciso colocar outra condição aqui. Eu já coloco o else direto, que ele já vai entender que é o oposto disso aqui. Ou seja, se aqui é true, se a condição aqui for verdadeira, executa isso, só restou a falsa. Então a condição falsa, se a média não é menor ou igual a 4, ou seja, se ela é maior que 4, vai executar isso aqui então. Beleza? Agora, assim, continuando sobre a estrutura de decisão, tem aqui o exemplo do switch case, que é a mesma coisa. Eu tenho aqui uma variável mês para ele analisar. Então, ó, switch mês, aqui é a variável mês, case 1. Se o usuário pressionar o 1, que mês vai aparecer? Janeiro. Aí coloco o break aqui para encerrar a linha de código, o primeiro caso, e vou para o segundo caso. Caso 2, ou seja, se ele pressionar 2, vai aparecer o mês fevereiro. É uma estrutura de decisão, ela está avaliando uma condição. Que condição é essa que ela está avaliando? O mês. Se a pessoa digitou 1, vai aparecer janeiro. Se caso a pessoa digitou 2, vai aparecer fevereiro. Caso ela digitou 3, vai aparecer março. E se caso, por exemplo, ela pressionar o 13, não existe o mês 13. Então, é para isso que serve aqui a opção default. A opção default é caso um número inválido seja digitado. Então, se o usuário digitar o 13, por exemplo, vai aparecer essa mensagem aqui. Inválido, né? Mês inválido. E encerra aqui o meu algoritmo. Beleza? Agora vamos para a estrutura de repetição, que são os laços, chamados de loop também na versão em inglês. O Java tem aí três laços de repetição: o for, o while e o do while. O for, ele é um laço contado, enquanto o while e o do while é um laço condicional. O laço condicional, ele tem uma condição de parada. Ele vai avaliar uma condição, se a condição for verdadeira, ele vai continuar repetindo enquanto for verdadeira, e se ela for falsa, aí ele para de repetir. Então tem uma condição de parada, tem que ter obrigatoriamente uma condição de parada para que ele possa parar de executar uma determinada informação, um determinado código. Ao contrário do for, que é um laço contado. Ou seja, eu já tenho aqui definida a quantidade de vezes que um código vai ser executado. Por exemplo, tem aqui um exemplo do for. Por exemplo, deixa eu citar um outro exemplo aqui. Se eu tenho lá um algoritmo que peça para o usuário digitar o nome, aí eu quero que essa pergunta se repita 3 vezes. Eu tenho a quantidade já. Eu quero que repita 3 vezes. Então eu vou usar um laço contado, certo? Para isso. Agora, se eu não tenho uma quantidade exata, se eu quero que ele continue pedindo para cadastrar o usuário até ele apertar o 0 para sair, por exemplo, aí eu vou ter que utilizar um laço condicional, o while ou do while. A diferença é que o while ele verifica a condição no começo antes de executar. Se for verdadeiro, ele vai executar. Se for falso, ele não vai executar. Nenhuma vez. Já o do while, ele verifica no final a condição. Então, sempre ele vai executar a primeira vez. Certo? Então, aqui, ó, sobre um exemplo do for, eu tenho uma variável contadora. Dentro do laço for, eu vou declarar uma variável contadora que vai controlar essa repetição minha. Ela tem que ser do tipo inteiro, porque o laço dá um laço completo, né? Uma volta completa, não tem meia volta, não tem meio laço. Ele gira aqui completo. O valor inicial dela vai ser 1.
Aí, ela vai ter que repetir isso aqui para mim enquanto o C for menor ou igual a 3. Aqui eu tenho um incremento que vai adicionar 1 a cada repetição. Então, na primeira repetição, o C está valendo 1. Aí, 1 é menor ou igual a 3? Sim. Faça isso aqui e acrescenta mais 1. Agora, o C está valendo 2, porque 1 mais 1 é 2, não é? Então, 2 é menor ou igual a 3? Sim. Repete mais uma vez. Incrementa mais 1, agora está valendo 3. 3 é menor ou igual a 3? Sim. Repete mais uma vez. Aqui incrementa mais 1, 4. 4 é menor ou igual a 3? Não. Deu condição falsa, então para de repetir. Então, esse é o laço contado. Eu já tenho aqui uma quantidade exata de quanto que vai ter que repetir o meu laço, quantas vezes. Diferentemente do laço condicional, por exemplo, o while, que eu tenho que ter uma condição de parado. Ó. Enquanto a opção for igual a 1, eu vou executar isso aqui, digite seu nome. Então, ali, a opção. Digite 1 para cadastrar e 0 para sair. Então, enquanto ele for digitar 1, ó, enquanto, o while significa enquanto a opção for igual a 1, ou seja, enquanto ele pressionar 1, o que ele tem que fazer? Cadastrar, não tem? Então, ele vai fazer isso aqui para mim. Digite seu nome. Aí pede para digitar 1 ou 0. Aí o usuário digitou 1. Enquanto a opção for 1, faço de novo. E assim vou repetindo várias vezes enquanto for 1. Aí ele vai apertar 0, para de repetir. E aqui tem um exemplo do while. O do while, então, tem aqui uma variável opção valendo 1. Eu tenho que ter no do while, obrigatoriamente, um valor de inicialização na opção, que é a 1, né? Um valor true, verdadeiro, para que ele possa fazer repetição, para que ele tenha algum valor para comparar aqui. Aí ele entra no laço do, pede para a pessoa digitar 1 ou 0. Então, enquanto a opção for 1, ele vai pedir para digitar, certo? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula. Até a próxima.